O diabo quer que a gente acredite que tudo de Deus é muito demorado, muito complicado, muito trabalhoso, tem que perdoar, tem que ficar esperando nele, tem que parar de ser orgulhoso. É muito complicado, tem muita coisa. Por isso que tem muitos lugares que só prega porta larga, prega facilidade, prega o emocionalismo, prega o evangelho, onde você só vai se sentir bem. Isso não é bíblico. O mundo quer passar a ideia de que é uma vida cheia de privações. Não pode isso, tudo é pecado, é isso, aquilo outro. Não, é tudo mentira. Não é uma vida monótona, não é uma vida chata, não é uma vida de privações. Pelo contrário, é uma vida que tem paz. É uma vida de alegria verdadeira. Você não precisa estar o tempo todo com um evento, numa festa, se drogando, comendo, assistindo alguma coisa para esquecer da vida, para sumir. Não. A gente tem alegria verdadeira. A gente sorri para o futuro. A gente sabe que a gente tem plantado. Se eu quero uma grande vida, a minha atitude precisa ser a mesma de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Eu tenho que ocupar meu lugar. E ocupar o meu lugar vai exigir, fala comigo, coragem. Sejam todos bem-vindos, graças a Deus, muito bom. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém, Senhor. Diga comigo, por gentileza, pessoal, triunfando sobre o mal. Triunfando sobre o mal. Jesus foi tentado por aquilo que ele venceu no final. Jesus foi tentado pelo mal e ele terminou vencendo o mal. Se nós estamos aqui, é porque ele venceu. Se nós estamos aqui, é porque ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ninguém nunca venceu a morte, porque o salário do pecado é a morte. Quando nós lemos em Gênesis, nós vemos que o propósito de Deus para as nossas vidas foi para que nós vivêssemos eternamente. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, na mentalidade, no discernimento, e era para ser também na eternidade. Tanto é verdade que quando o pecado entrou, o Senhor foi lá no jardim e falou: não é bom que eles comam do fruto da árvore da vida para que eles não vivam para sempre. Então, por causa do pecado, o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado, os dias do homem foram limitados. E por que Jesus venceu? Por que Jesus venceu a morte? Por que ele foi o único que voltou? Porque ele não pecou. Então, quando ele vence, ele nos deu força para vencer também. Se ele venceu o mal, ele nos mostra que é possível vencer o mal com ele. Com ele. Jesus veio com um propósito, pessoal, assim como nós. Cada um de nós veio com um chamado, veio com um propósito. O propósito não de apenas de existir, não apenas de estar aqui, por alguns anos nessa terra. Como a palavra diz que a nossa vida é como uma sombra, é como um vapor, é como pó. Mas é de deixar um legado, de deixar uma marca na vida das pessoas, de deixar um exemplo de superação, um exemplo de transformação, um exemplo da diferença antes, quando eu estava sem Cristo, e agora, quando eu conheci Jesus. Antes, quando eu era guiado pelas minhas emoções, pela minha carne, e agora que eu sou guiado por Ele. Essa tem que ser a diferença. A mudança tem que ser diária, contínua e permanente. Jesus nos deixou um legado. Os heróis da fé nos deixaram um legado. Como nós falamos agora na oração,
o endemoniado gadareno, ele deixou um legado. Se ele morresse daquele jeito, ele teria deixado o quê? Uma marca do quê? Do endemoniado que morava no cemitério, que era feio, que era descabelado, que era machucado, que era louco. Mas ele terminou os dias dele mostrando, falando às pessoas o que o Senhor tinha feito de bom para ele, o que Deus tinha feito de bom para ele. Porque depois que Jesus passou na vida dele, agora ele era equilibrado, ele era sensato, ele tinha dignidade, ele tinha perfeito juízo, ele podia voltar para a família dele, ou seja, a diferença é total. Vamos ler aqui, em Mateus 4:11, Mateus 4, a partir do 1 até o 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, olha a identidade, se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, lá em Deuteronômio, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos acompanhando os detalhes, pessoal. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois... O que ele está falando? Jesus falou, está escrito, nem só de pão. E agora o diabo, olha como ele é rápido. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, olha só, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Então aqui nós vemos, pessoal, como nós devemos lidar na vida. Jesus estava com fome, depois de 40 dias e 40 noites em jejum, ele teve fome. Mas Jesus nos mostra que, por mais que estejamos numa necessidade, nós não devemos ser guiados por essa necessidade. Nós não podemos tomar decisões muito felizes, nem muito tristes, porque a gente vai tomar decisões na carne. A gente não pode ir num mercado, por exemplo, morrendo de fome. Você vai comprar mais do que você precisava e vai comprar porcaria. Então, o Senhor está nos mostrando aqui, Jesus estava com fome, mas ele não foi guiado por essa fome, por essa vontade. Porque a verdadeira força é fazer exatamente aquilo que a gente sabe que é certo, e não aquilo que a gente está querendo naquele momento. A verdadeira liberdade, pessoal, não é fazer tudo como o mundo prega, mas é você saber dizer não. É você saber dizer o que cabe na sua vida e o que não cabe. Mas o que o diabo trabalha aqui? Trabalhou com Jesus e trabalha contra nós sempre na nossa identidade. Mas se eu não fizer isso, está todo mundo fazendo isso. Ixi, mas se eu não fizer, eu vou ficar de fora. Não, não é para mim, não é para mim. Está desalinhado, está desalinhado. É para mim? Dá, cabe, ok. Mas não é? Todo mundo está fazendo. E Jesus não seguia modinhas. Jesus não seguia tendências. Está todo mundo usando essa roupa, todo mundo usando essa cor, todo mundo falando desse jeito, todo mundo... Mas cabe para mim? Não cabe para mim. Isso é ter visão. Visão é diferente de vista. Vista, ela é curta. Vista é o que eu estou passando agora, o que eu estou vendo agora, neste momento. Visão é o que eu quero para o meu futuro. Então,
a visão nos coloca no lugar certo, a vista nos coloca nos lugares errados. Esaú foi um exemplo de um homem que viveu por vista. Esaú chegou com fome, Esaú chegou cansado, Esaú chegou estressado, Esaú chegou frustrado, porque ele não conseguiu caçar nada naquele dia. E por causa dessa ebulição de emoções, ele trocou a primogenitura por uma refeição, que algumas horas depois estaria no esgoto. Mas ele trocou a vida dele. Esaú é um exemplo de uma pessoa impulsiva e emocional. Eu posso fazer o que eu quero? Posso. Mas Esaú é uma prova de que o tempo passa e o que sobra é só o arrependimento. Jesus nos mostra isso, pessoal, que eu preciso mais da palavra de Deus do que do pão. Então vamos trazer para a nossa vida. No momento de necessidade, você fica com a palavra ou você quer transformar pedras em pães? Como assim? Quando vem um teste, quando vem uma tentação, uma ira, uma provocação, um medo, uma angústia, uma aflição, uma ameaça, eu fico com a palavra ou eu fico com o que eu estou sentindo? Se vem um aperto, seja emocional, seja financeiro, seja na alma, se vem uma angústia, eu fico com a palavra ou eu saio correndo para tentar apagar esse incêndio do meu jeito? Deixa eu dar um jeito, eu preciso dar um jeito, eu preciso resolver. Não. Calma. Deixa eu ver aqui o que o Senhor tem para mim. O que a palavra está falando para mim? Quando há uma oportunidade de dar uma boa resposta, uma resposta de fé, no casamento, por exemplo, o que sai? Sai aquele gatilho, bateu, levou, sai aquela vontade de brigar, então eu brigo, sai aquela vontade de ofender, então eu ofendo, sai a vontade de me fechar, não quero resolver, não quero fazer, não quero me submeter a isso, ou sai a prática da palavra? Não, a palavra está falando isso, a palavra está me dizendo que esse é o certo, então eu vou seguir, vou cortar em mim, vou tirar de mim, vou matar minha carne, não vou dar o que o diabo quer, porque eu quero dar aquilo que Deus quer. Então, esses são o viver pela palavra que sai da boca de Deus ou transformar pedras em pães. Viver pela necessidade. Deixa eu resolver um problema momentâneo, deixa eu matar uma vontade, por mais que essa vontade seja péssima, seja terrível. Às vezes uma mágoa, uma vontade de brigar, uma vontade de chorar, uma vontade de se revoltar. Chorar é errado? Não é errado. Mas o motivo dele. Eu estou indo para o Senhor, estou dependendo do Senhor, eu estou só desabafando, contando, vomitando em cima das pessoas. Então ficar com aquilo que sai da boca de Deus é muito mais intenso. E acontece esses testes com muito mais frequência do que a gente imagina, é o tempo todo. Então será que nós temos ficado com a palavra que sai da boca de Deus ou transformado as nossas pedras em pães? Veja que o diabo, pessoal, ele é criativo, ele se ele vê que ele não está tendo muito resultado, ele muda a estratégia rápido, ele se adapta rápido, ele tem essa característica, ele se adapta rápido. Se ele não conseguiu pegar na vontade, não pegou na vontade, não peguei ele na fome, deixa eu pegar então na palavra, deixa eu pegar na palavra então. Ele tentou pegar na identidade do Senhor, não deu certo. Se você é filho de Deus, faz isso. Se você é homem mesmo, se você é crente mesmo, se você é isso mesmo, faça isso. É certo? Deixa eu pegar agora na vontade, deixa eu lançar essa isca. Não caiu. Então, deixa eu ir na palavra então. Quantas pessoas que têm
sido dominadas pelo mal por conta da palavra. Mas é a palavra distorcida pelo diabo. O evangelho, a gente já falou várias vezes, o evangelho, ele é imutável. Mas infelizmente em muitos lugares a pregação da palavra mudou. O evangelho não. A palavra não. A porta continua sendo estreita e apertada. Mas aí o diabo usou a palavra. Olha, se você pular, os anjos vão te segurar, porque não está escrito que ele não vai deixar você tropeçar. Aí ele falou, mas ele está falando para não tentar a Deus. Não tentar. Olha, tem um frasco de veneno aqui. Ó. Não, a palavra diz que se eu bebesse alguma coisa mortífera, eu não me causaria dano algum. Ah, mas eu quero beber. Não, é diferente de uma situação onde eu não tenho controle, alguma coisa tal, do que eu estar lá, eu vou lá e pego o problema com as minhas próprias mãos. Então é diferente. O diabo tentou fazer Jesus agir na imprudência, que é o que muitas pessoas têm vivido. No nosso tempo, o evangelho tem sido trabalhado para que seja deste jeito, de uma forma muito sutil, muito tranquila. Arrisca a sua vida e Deus vai te guardar. Faça tudo do seu jeito e vai dar tudo certo, Deus vai te entender. O que é o arriscar com a sua vida? Eu sei que isso daqui é terreno perigoso. Eu sei que esse negócio não está com uma cara boa. Eu sei que esse tipo de amizade não está com uma cara boa. Isso daqui vai me levar para um negócio errado. Mas eu faço do meu jeito, eu estou sentindo. Deus é amor. Deus vai me entender. Deus vai entender que eu estou numa necessidade. Deus vai entender que eu preciso disso. Não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a mentira que muitos acreditam, pessoal. Em muitos lugares é pregado, você pode viver do jeito que você quiser, que vai dar tudo certo. Então, se uma pessoa é consciente como nós, mas ela decide agir com imprudência, acreditando em mentiras, que ela não tem problema aquele estilo de vida, não tem problema aquelas amizades, não tem problemas esses comportamentos, é onde a pessoa tem derrota, porque ela tem consciência. Porque o diabo, ele vai distorcendo as coisas, ele quer as pessoas perdidas, se enganando, que pode cometer todas as loucuras e que tudo vai dar certo. Não tem um monte de pessoas que vivem falando assim? Não, porque eu tenho promessas. Não, porque Deus falou comigo. Mas eu vou pular do alto do templo, eu vou arriscar minha vida, eu vou arriscar minha família, eu vou arriscar o meu destino, mas eu tenho uma promessa e Deus falou comigo? Não, os anjos não vão me proteger assim, não. Os anjos não vão me proteger numa vida distorcida, uma vida bagunçada. Não vai dar certo, pessoal, simplesmente porque eu quero que dê certo. Vai dar certo porque eu estou alinhado a Deus. Então o diabo, ele tenta de todas as maneiras. Ele vai atacar numa identidade, ele vai atacar com uma vontade, ele vai atacar inclusive com uma ótima proposta. Ele ofereceu o mundo para Jesus. E ele só falou o quê? Se você se prostrar uma vezinha e me adorar, só uma vezinha, você vai ter tudo. Mas o que o diabo tem, pessoal? O diabo não constrói nada. Nós vemos aqui a palavra de Mateus, mas em Lucas tem a mesma história, mas com acréscimo. Eu posso te dar tudo, porque me foi dado, e eu posso dar quem eu quiser. Então, quando Adão pecou, ele entregou todo o governo que era para Adão, ele entregou para o diabo. E ele falou, como é meu, como me deram, eu posso dar para você também. Mas o diabo não constrói nada. O diabo só mata, rouba e destrói. Então ele ganhou, ele recebeu algo que nem ele construiu. É assim que o diabo faz.
Ele quer dar coisas que não são dele de verdade. Por isso que muitas pessoas acreditam em mentiras. Por que muitas pessoas ainda acreditam em ofertas muito boas? Porque o diabo coloca pessoas no caminho, ele coloca relacionamentos no caminho, coloca ofertas no nosso caminho. Olha Salomão, por exemplo. As bênçãos que Salomão viveu não foram bênçãos para ele, porque ele se distraiu. Ele começou a achar que era tudo ele, que era tudo para ele, para a carne dele, para o desfrute dele. E não era. Ele se distraiu. Ezequias, quando ele estava lá doente, e o profeta do Senhor disse para ele arrumar a casa dele, põe a sua casa em ordem porque você vai morrer. Aí ele olhou, ele virou para o lado, ele chorou, ele clamou ao Senhor, ele falou, Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho feito a coisa certa, tal. Deus foi lá, deu mais 15 anos para ele. Mas esses anos não foram bênção para Ezequias, porque ele também se distraiu, ele também se desfocou, ele fez escolhas fora de Deus. Então veja, o problema não são as bênçãos. A comida é boa, comer é bom, sim ou não, pessoal? Ganhar dinheiro é bom, ter um relacionamento feliz é muito bom, quando vem de Deus. E aquela bênção não se torna um ídolo. Então, veja que é no fio da navalha. É sutil. O diabo está sempre imitando as coisas de Deus para destruir o homem. O diabo não disse nada de ruim aqui para Jesus. Falou alguma coisa ruim? Ofereceu comida, ofereceu proteção, ofereceu riqueza, honra. Não ofereceu nada de ruim. Só que ele ofereceu tudo, fala comigo, sem sacrifício. Sem sacrifício. O ponto é esse. Tudo que o diabo oferece é prazer, é uma bênção, sem sacrifício. O diabo ofereceu uma glória para Jesus, sem cruz. Isso não existe. O diabo quer que a gente viva tudo na hora, não é agora, eu preciso disso agora, eu estou sentindo esse desejo agora. Hoje em dia é desse jeito, o evangelho é pregado desse jeito, é bênção, é promessa, é vitória, é profecia para todo lado, sem que eu precise mudar, sem que haja cruz, sem que haja mudanças. Eu quero mudanças, mas sem mudar. Eu quero que tudo seja diferente, menos que eu seja diferente. A mudança começa em nós. A mudança sempre vai começar em nós. Veja, nos filmes, nas séries, em todo lugar. Tudo que é remetido ao diabo, se você lembrar, tinha uma série aí, Lúcifer, tinha aquele filme lá, O Advogado do Diabo. Tudo que vem com as coisas falando do diabo, veja que são coisas bonitas, que são coisas que parecem mais arrojadas, mais divertidas, sensuais. E tudo que vai para a linha, você lembra lá daquelas novelas idiotas lá que a Globo fazia? Tudo que era feito em relação aos cristãos, era um povo louco, era um povo feio, era um povo desequilibrado, era um povo esquisito, né? Tudo é proibido, tudo é uma coisa que não é legal, não é gostoso, é bobo. Vários filmes, né? Não todos, né? Mas vários filmes que fizeram sobre a vida de Jesus, faziam um Jesus meio Rivotril, meio lento, meio cara de bobo, sorrindo para todo mundo, e não é nada disso. Jesus era firme, era um leão. Era um leão, não era um bobão, o manso. Ele era manso, ele era pacífico, mas ele não era manso, ele não era inerte, ele não era passivo. Então o diabo, o que o diabo oferece nos nossos dias? Em relação a relacionamento, por exemplo. Ele oferece relacionamentos.
inclusive com base bíblica. Mas Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja feliz na sua vida sentimental. Até eu dei esse exemplo aqui, né? De um adesivo, né? Que eu vi no carro de uma pessoa, de uma mulher, aqui nos Estados Unidos, que falava, que eu acredito que era uma mulher que colocou aquele adesivo, que era dona daquele carro, né? Porque faz sentido. Falando exatamente isso, Deus não vai mandar o marido de outra mulher para você. Porque em muitos lugares se ensina desse jeito. Deus quer que você seja feliz. Deus não fez você para ser uma pessoa infeliz. Então, se o seu casamento não está bom, talvez seja a pessoa. Então, troca de pessoa que você vai ser feliz. O mundo busca a felicidade. O mundo está sempre buscando uma forma de ser feliz, mais rápida e quebrando princípios. Mas quando a gente vai para o casamento bíblico, pessoal, o que Jesus nos ensina? Que casamento é crescimento. Que casamento é mudança de caráter. Que casamento é desenvolvimento. Jesus falou, nem todos nasceram para isso. Mas se você quer crescer, então se case. Jesus mostrou que o casamento não é desse jeito, tá tudo certo a gente separar da mulher por qualquer motivo. Não, isso aconteceu por causa da dureza do coração de vocês, porque no princípio Deus fez o homem e a mulher. O homem e a mulher. É igual eu vi um vídeo esses dias, né? O cara perguntando em inglês, você é a favor tal de casamentos homem com homem, mulher com mulher? Não, porque Deus fez Adam and Eve, não Adam and Steve. Você Adão e Eva, não Adão e Steve, é Eve e Steve. Foi muito sagaz o tiozinho lá falando. Porque Deus fez o homem e a mulher. E se algo de ruim que está acontecendo, não é culpa de Deus. É culpa da dureza do coração das pessoas. Então, vamos analisar tudo isso. Deus não quer que eu seja próspero, abundante, vitorioso em todas as áreas? Sim, Ele quer. Mas o diabo vai lá e oferece caminhos rápidos. Vai sim, faz esse negócio, faz desse jeito, resolve esse problema. E Deus quer o quê? Que nós tenhamos preparo, que nós venhamos a crescer internamente, fazer a nossa parte. Lembra da parábola dos talentos? O mestre, o Senhor, Ele deu um talento, uma porção de talentos para cada pessoa, para cada servo. E ele foi embora. Ele voltou depois de um tempo. Ou seja, aquele povo, aqueles servos tiveram tempo para desenvolver aquele dinheiro, desenvolver aquela administração, desenvolver a estratégia para ganhar mais. E o outro, o servo mau e negligente, covarde, ele ficou aquele tempo todo e só enterrou. Só enterrou, não fez nada. Os outros não, os outros foram correr, foram crescer, foram aprender, foram perguntar, foram descobrir as coisas, ou seja, eles criaram profundidade. O diabo quer que a gente viva agora, pessoal, neste momento. E Deus quer que a gente tenha, fala comigo, alicerce. Deus quer que a gente tenha profundidade, alicerce, base. O diabo quer que a gente acredite que tudo de Deus é muito demorado, muito complicado, muito trabalhoso, tem que perdoar, tem que ficar esperando nele, tem que parar de ser orgulhoso. É muito complicado, tem muita coisa. Por isso que tem muitos lugares que só prega porta larga, prega facilidade, prega o emocionalismo, prega o evangelho, onde você só vai se sentir bem. Isso não é bíblico. Jesus esperou 30 anos, pessoal, para começar o seu ministério. 30 anos para começar o seu ministério. E ele ainda tinha que sofrer bastante. E o diabo fez o quê? Ele ofereceu uma alternativa sem dor.
Você só precisa me adorar. Você não precisa passar por esse sofrimento, passar por essa humilhação, passar por essa vergonha. Você não precisa de nada disso. Você não precisa passar por esse casamento complicado, né? Por esse dia a dia, por essa integridade, pagando o preço certo, na consistência, né? Dando os passos de fé, né? Rompendo um pouco mais todos os dias. Você não precisa disso. Você já pode dar um salto. Você já pode dar um pulo que vai ser tudo maravilhoso. Só precisa adorar. E o que nos sustenta é a palavra. A palavra que sai da boca de Deus. Se eu fico com a palavra, eu tenho força para passar pelos processos. Aí quando eu me deparo com um problema, com uma crise, eu vou ter força, porque a palavra me dá esperança. Aí que está a diferença. Olha aqui em Filipenses 2, pessoal. 2:5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ou seja, eu sou Deus, para que eu vou passar por essa humilhação? Por que eu vou me rebaixar a esses seres pecadores? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus foi exaltado por quê? Porque ele se humilhou. Esse é o caminho do crescimento, a humildade. Deus o colocou na mais alta posição porque ele foi obediente. Então a vida com Cristo, pessoal, é a melhor vida que existe. O mundo quer passar a ideia de que é uma vida cheia de privações. Não pode isso, tudo é pecado, é isso, aquilo outro. Não, é tudo mentira. Não é uma vida monótona, não é uma vida chata, não é uma vida de privações. Pelo contrário, é uma vida que tem paz. É uma vida de alegria verdadeira. Você não precisa estar o tempo todo com um evento, numa festa, se drogando, comendo, assistindo alguma coisa para esquecer da vida, para sumir. Não. A gente tem alegria verdadeira. A gente tem paz. A gente sorri para o futuro. A gente sabe que a gente tem plantado. Por que muitas pessoas vivem aí, nas drogas, vivem nos relacionamentos? Por quê? Porque ela não tem expectativa no amanhã. Ela não tem esperança no amanhã, está frustrada na vida. Mas nós temos. O ímpio faz tudo o que quer, mas a conta chega. Aquilo que ele fez em oculto pode demorar, mas vai vir à luz. Aí o que acontece? Aí perde credibilidade, aí as coisas não caminham. Mas quando a gente trabalha com a fé, tudo muda. Quem vive somente baseado na ciência, por exemplo, no que estão falando por aí, ele vai ter resultados limitados. Se você fica somente com a medicina vai ter resultados limitados. Quando eu era bem bebê, eu tive diversos problemas, entre eles o mais grave até os 7 anos, epilepsia. Porque quando eu tive epilepsia, depois, quando eu tinha 7 anos, eu tive lá o acidente de carro, que eu praticamente perdi o braço direito. E tudo que foi feito na medicina foi feito. E qual que era o prognóstico? Eu teria que tomar remédio para epilepsia para o resto da vida e eu ficaria sem um braço. Então, eu não teria a minha mobilidade perfeita, eu não poderia dirigir, eu não poderia estudar, eu não poderia ter família, eu não poderia nada. Por quê?
Tudo que foi feito no máximo que poderia ser feito humanamente na medicina, foi feito. Então, quem trabalha somente com as coisas naturais, ele vai ter resultados naturais. Quem trabalha, porque eu tenho um bom network, eu tenho boas amizades, eu tenho talentos, eu tenho uma capacidade humana, eu vou ter o quê? Resultados limitados. Tem uma frase judaica que eu falei esses dias que eu ouvi, que eles dizem assim: trabalhe como se tudo dependesse de mim, e confie em Deus como se tudo dependesse dele. Então, se eu trabalhar de uma forma que, como se tudo dependesse só de mim, e eu não dependo nada de Deus, eu vou me matar. Eu vou acabar com a minha vida, eu vou acabar com a minha saúde, eu vou perder a minha família, eu vou ter resultados minguados. Porque eu só estou trabalhando de um lado. Mas também se eu ficar com o meu bracinho cruzado, eu vou depender só de Deus. Eu vou ficar aqui esperando. Vou esperar alguma coisa acontecer. Deus também não vai fazer nada. Então eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que ajustar a minha vida, eu tenho que alinhar o meu foco, eu tenho que resolver os meus pontos de falta de caráter, eu tenho que resolver os meus pontos de orgulho no meu casamento, eu tenho que resolver os meus pontos da indisciplina, ou seja, eu faço tudo que depende de mim e eu dependo de Deus. Aí Deus pode trabalhar. Porque os dois extremos não funcionam. Eu vou fazer o meu melhor. Mas se Deus não fizer, então eu vou lá, eu luto, é dia e noite, é de madrugada, eu estou lutando, eu estou trabalhando, mas cadê o resultado? Eu preciso depender de Deus. Eu não vou fazer nada, porque eu tenho a promessa, Deus vai fazer, eu recebi a profecia de tal lugar, e a palavra disse que vai, ok, mas eu fico aqui parado? Esperando que o outro vá mudar, que as coisas vão acontecer. Não, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que mudar a minha parte. Eu tenho que mudar a minha conduta. Eu preciso mudar. A minha parte eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. Olha aqui em Lucas 4. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Aquela região ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Esse é o nosso papel. Jesus ocupou o lugar que era dele. Ele foi lá e sentou na cadeira do Messias. E ele falou: eu sou o Messias. E a gente falou o que aqui, a gente acabou de ler. Ele foi onde ele tinha sido criado, num lugar onde estava todo mundo elogiando ele, onde todo mundo conhecia ele. Então nós precisamos ocupar o nosso lugar, pessoal. Se eu quero uma grande vida, a minha atitude precisa ser a mesma de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, eu tenho que ocupar meu lugar. E ocupar o meu lugar vai exigir, fala comigo, coragem. Coragem. Para ocupar o lugar que é nosso, nós precisamos de coragem. Você é uma autoridade. Fala, eu sou uma autoridade. A palavra diz que você é luz e você é sal. Que você tem poder.
Mas será que tem identidade? Lembra que o diabo trabalha na identidade. Então nós precisamos ocupar o nosso lugar. Ocupar o lugar de homem, de mulher de Deus. Será que nós agimos diferente dos demais lá no trabalho? Será que nós nos destacamos pelo nosso caráter, pela nossa excelência, pelas nossas palavras? Você age diferente lá diante dos seus familiares, parentes? Você não é mais um, nós temos que entender isso. Eu não sou mais um, eu preciso de identidade. Eu não posso mais cair nessa seta do diabo que eu tenho que estar invisível. Não, um homem de Deus, uma mulher de Deus não é invisível, porque o Senhor nos chama de luz. Uma luz é impossível você não ver. Sal é impossível você não perceber. Você percebe se ele não estiver lá. Você vê que não tem sal. Não tem gosto. É incrível, né? É incrível. O poder, a propriedade do sal é uma coisa interessantíssima. Com sal, cada comida tem um gosto diferente. Sem sal, todas as comidas têm o mesmo sabor. Tem um gosto de isopor. É incrível. O que ele desperta em cada situação, a molécula, o que ele faz, porque ele consegue dar um sabor em cada coisa, e sem ele tudo tem o mesmo sabor. Exatamente as pessoas, pessoal. Se você se torna sal, você se destaca. Se você não é sal, você some. Você é mais um no meio de uma multidão de infelizes, de derrotados, de crentes fracos, de crentes mentirosos, de crentes que não têm exemplo em nada na vida. Então nós precisamos ocupar o nosso lugar. Eu não sou mais um, eu tenho uma identidade do Senhor. Imagine, pessoal, se coloque nesse lugar. Imagina você diante da sua casa, da sua família, dos seus parentes, dos seus colegas de trabalho, todo mundo te conhece. Jesus estava lá, no meio dos mestres, dos conhecidos, os primos, familiares, sei lá, às vezes até onde Jesus tinha feito algum serviço para aquelas pessoas, porque ele era o carpinteiro, ele era daquela cidade. Então às vezes ele fez lá uma mesa para ele, uma porta para aquela pessoa, né? Arrumou a roda da carroça para ele. E aí aquele cara lá que todo mundo conhecia, que não tinha feito nada de especial, não estudou em escola chique, né? É ali da região, esse daí agora é o Messias. E ele se colocou lá. Veja o nível de coragem e de identidade de Jesus. Tem gente que vai onde todo mundo vai, fala o que todo mundo fala, aceita qualquer coisa. Não acredite nisso, não aceita isso para você. Ocupe o seu lugar de homem, de marido, de força, de sacerdote, de homem resiliente, de provedor, de equilibrado. Ocupe o seu lugar de mulher, de mãe, de esposa, daquela mulher construtora, aquela mulher forte, espiritual. Eu posso nunca ocupar o meu lugar, mas eu tenho um lugar. A gente pode não ocupar esse lugar na vida das pessoas, esse lugar na sociedade, a gente pode não ocupar esse lugar na vida dos nossos filhos, mas a gente tem um lugar. A gente pode passar a vida inteira e não ter ocupado, mas o lugar foi para nós. Você tem um lugar no coração da sua família, você tem um lugar na condução das coisas. Você tem um lugar para marcar essa geração. Você tem um lugar. Então, se eu quero um resultado diferente, eu preciso mudar, eu preciso acreditar, eu preciso ocupar esse lugar. Eu não posso aceitar mais do mesmo, mais alguma coisa, esperar que mais alguma coisa aconteça. Não, eu tenho que fazer o que eu preciso fazer agora. Eu preciso triunfar sobre o mal. Eu preciso triunfar sobre aquilo que sempre teve domínio sobre mim. É o medo, é o passado, é uma angústia, é uma crise de identidade. Eu quero convencer as pessoas, eu quero mostrar que eu estou sempre bem, sempre maravilhoso, sempre perfeito para as pessoas. Eu não posso demonstrar nada de ruim. Jesus teve momentos de tristeza, mas ele foi para um canto, ele foi para o monte, ele foi orar, ele foi falar com Deus.
Mas ele tinha as situações dele. Mas quando ele estava ali, ele era a melhor pessoa possível, ele ensinava o tempo todo, ele corrigia quando precisava corrigir, ele abençoava quando ele tinha que abençoar, ele curava. Ele estava lá servindo, maior é o que serve. Ele se esvaziou e o Senhor o exaltou. Então, para nós ocuparmos esse lugar alto, a gente precisa se esvaziar das nossas misérias, dos nossos medos, para que o Senhor possa confiar coisas maiores nas nossas mãos. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor. Guarda isso. Se nós queremos uma grande vida, nós precisamos de alguns rompimentos. Nós precisamos da capacidade de esvaziar. De vencer esse mal. Às vezes você tem uma mágoa com uma pessoa. Às vezes você precisa perdoar, liberar perdão para alguém. Não tem como Deus abençoar ou abrir portas se eu estou carregando misérias emocionais, lixo emocional. Lembra do exemplo que eu dei esses dias? Se você anda com lixo, você vai sair fedorento. Se você anda com lixo, você sai fedido. Se eu quero carregar lixo, eu vou sair sujo. A falta de perdão é lixo. As mágoas são lixo. Então vamos tirar, vamos jogar fora aquilo que tem atrapalhado a nossa vida. Então vamos vencer o mal. Não, eu não vou querer agradar todo mundo, não. Não, eu não quero agradar a minha carne o tempo todo, não. Não posso agradar nunca ela. Eu tenho que ser firme, eu tenho que ocupar meu lugar, ó. Quem aqui que ficou feliz quando Jesus foi lá e sentou na cadeira e disse, hoje se cumpriu essa promessa, essa profecia? Ninguém. Então ele não estava ali para agradar as pessoas. Ele estava ali para agradar a Deus. Lembra daquela mulher que virou para Jesus e falou, né? Feliz a mulher que te amamentou. Ele falou assim, feliz é aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus não caía nessa da bajulação. Estava todo mundo aqui, ó, eu acabei de ler para você, ó, e todos o elogiavam. Nossa, Jesus, como o Senhor é incrível. Nossa, Jesus, o Senhor tem muita unção. Nossa, opa, o que é isso? O que é isso? Onde ele está sentando? Como assim? Ele está se colocando como Messias? Então, do amor ao ódio em 3 segundos. Então, se depender de emoções, de sentimentos, da opinião das pessoas, a gente não faz nada, pessoal. A gente não faz nada, porque sempre vai ter aquele que critica, aquele que apoia. Aí você muda de um jeito, vai ter aquele que apoia, o outro que critica. Nunca vai estar bom. Por isso que a nossa identidade precisa ser em Deus. Então decida hoje, em nome de Jesus, o que você realmente vai carregar, o que você realmente vai levar, e o que você realmente vai soltar. Porque se eu não for capaz de romper, então eu não serei capaz de viver uma vida abençoada. Se eu não for capaz de mudar, eu não vou ser capaz de viver as mudanças. O velho estilo de vida precisa ficar no passado. Abraão rompeu com 75 anos, então isso mostra que ninguém é velho demais para mudar. Nós temos memoriais. A palavra diz que Paulo tinha marcas, ele tinha apanhado bastante, ele tinha sofrido bastante. Paulo tinha as marcas de Cristo nas costas dele, nos braços dele. Paulo tinha marcas. Nós temos memoriais. Você tem os seus. Eu tenho uma cicatriz no meu braço. Eu tenho um memorial. Eu tenho uma marca. Josué, quando estavam passando
pelo Jordão, e o Senhor abriu o Jordão, Ele falou, pega as pedras do meio do Jordão, e faça um monumento aí, faça um memorial, para que quando os filhos olharem e perguntarem, pai, o que é isso daí? É quando o Senhor nos fez passar pelo Jordão, meu filho. Ele abriu o mar, Ele abriu o rio, Ele nos deu a vitória, Ele nos colocou nessa terra. O que é essa marca em você? É quando o Senhor me devolveu o braço. É quando o Senhor me fez isso. É quando o Senhor fez aquele milagre na minha vida. Então nós temos memoriais. Você tem experiências com o Senhor. Você tem memoriais na sua vida. E esses memoriais, eles são para as próximas gerações. Eles servem para nós, claro. De onde eu saí? O que era para eu ter vivido? Mas ele serve de exemplo, de testemunho para a próxima geração. Então, em nome de Jesus, pessoal, agarra essa palavra. Você é um memorial. Tudo que nós precisamos é confiar no Senhor. Seus filhos vão ter a imagem de Deus que você passa. Seus filhos vão ter um relacionamento com Deus, vão ter uma fé baseado naquilo que você passa. Se ir à igreja, para eles, é sinônimo de briga, de discussão, de estresse, eles não vão querer isso. Se ninguém tem tempo para Deus, ninguém tem contato com oração, ninguém lê Bíblia, ninguém tem Bíblia, nada. Mas todo mundo tem um celular, todo mundo tem tempo para assistir filme, todo mundo tem tempo para assistir um monte de coisas. Essa é a imagem que eles terão. Bom, eu vou de vez em quando na igreja, né? Eu vou lá e cumpro com a minha obrigação, né? Porque todo mundo diz que tem que ir na igreja de domingo, né? Então, acho que é isso, deve ser isso. Não. Ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar. O mundo está um caos. As famílias estão um caos. Muitos pregam um evangelho porta larga, bem adaptado do jeito que o diabo gosta. Deus quer a sua felicidade. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você faça tudo o que você tem vontade, porque Deus é amor, Ele vai te entender. Não, não é assim que funciona. O diabo ofereceu a glória, ofereceu o sucesso, ofereceu tudo de bom para Jesus, mas sem sacrifício. Isso não existe. Isso não existe. Nós temos declarado sempre, o Senhor guardou o melhor para o final. Jesus foi tentado no seu início. Antes de ele fazer qualquer coisa, ele passou por esse teste. No início. E ele venceu no final. Então, para nós vivermos o melhor do final, nós precisamos passar pelos nossos testes agora. Então vamos crescer, meus queridos. Não tenha medo de desafios. Queira desafios maiores. Vamos triunfar sobre tudo. Jesus triunfou sobre a morte. Jesus triunfou sobre o inferno. Vamos triunfar também. Fale com o Senhor, em nome de Jesus. Quero me esvaziar de mim. Tome decisões em nome de Jesus. Você é um memorial. Eu quero me esvaziar. Olha, eu era assim, eu era assado, e Deus mudou meu caráter. Deus mudou minha saúde. Deus mudou meu casamento. A minha vida era assim, antes do Senhor. Eu usava drogas, eu era um infeliz, eu era um imoral, eu era um lascivo, eu era um perdido, eu era uma pessoa descontrolada. E hoje eu sou abençoado, eu tenho domínio próprio. Então seja um memorial para os seus filhos, seja um memorial para a sua família, seja um memorial para o mundo. Mostra a diferença, meus queridos, mostra a diferença neste mundo de trevas. Eu quero me esvaziar de mim. Como é que você sai nessa manhã, neste domingo? Eu quero me esvaziar. A palavra nos ensina, vou ficar com a palavra e vou obedecer a palavra. Então, a mudança na minha mente traz mudança na minha visão, e essa mudança da minha visão me traz consciência, que faz mudar os meus comportamentos, que vão mudar os meus resultados.
Então acredite nisso. e de tudo Fale com o Senhor. me afasta de Tire tudo aquilo que afasta do Senhor, que te afasta das bênçãos, te afasta dos bons sacrifícios. Fale com Ele. onde eu irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, Tua presença me atrai. Triunfe sobre o mal nesta manhã, em nome de Jesus. Tome a decisão hoje. Eu vou perdoar, meu Deus, essa pessoa. Tome essa decisão hoje. Eu vou jogar fora esse lixo que eu estava carregando até hoje, até este dia. Eu não aceito mais. Eu não vou mais viver essa vida desligada, perdida, indisciplinada, agradando a minha carne, as minhas vontades. Eu não vou entregar mais aquilo que a minha carne está pedindo. Eu vou entregar aquilo que Deus está falando. Eu vou ser um exemplo no meu casamento. Eu vou ser um exemplo na minha casa, com os meus filhos. Eu vou parar com essa instabilidade demoníaca. Eu vou parar de ficar lembrando do passado. Eu vou parar de ficar levantando defuntos da cova. O passado ficou para trás. O passado não pode mudar. Eu posso mudar, o passado não. O que eu errei ou erraram comigo já aconteceu. Eu vou viver o hoje. Eu vou ocupar o meu lugar hoje. Tome essa decisão em nome de Jesus. Eu ocupo o meu lugar, Senhor. Eu ocupo o meu lugar. Eu ocupo o meu lugar no coração dos meus filhos, no coração da minha esposa, do meu marido. Eu ocupo o meu lugar na sociedade, neste tempo, naquela empresa. Eu ocupo o meu lugar. Eu não vou mais aceitar qualquer coisa. Eu não vou mais viver de qualquer maneira. Eu não vou mais ficar batendo em ferro frio e dando murros em ponta de faca. Eu não vou ficar com essa vida travada, angustiante, aflita. Não, eu me levanto. Eu me levanto, Senhor. Eu venço, Senhor. O Senhor me deu o exemplo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que se esvaziou, esvazie-se de você. Chega desse maldito orgulho. Chega de ficar carregando misérias. Se você tem um problema com alguém, resolva. Se você tem uma situação, abra sua boca, peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a vencer essa situação. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Procure alguém da sua confiança. Vamos lutar juntos. Vamos conversar. A palavra nos dá o norte, pessoal. A palavra nos mostra o caminho. Jesus é o caminho. Peça ajuda. Mas não fique parado, não fique carregando esse peso, não fique vivendo dessa maneira, não fique aceitando uma vida menor, uma vida pequena, uma vida encurvada, uma vida escassa, uma vida que não vale a pena viver. A vida que o Senhor tem para nós é uma vida de conquistas, pessoal. Lembra que o diabo só ofereceu aquilo que nunca foi dele. O diabo nunca levantou nada, nunca construiu nada, porque ele só sabe destruir coisas. Então vamos fazer a nossa parte, vamos ocupar o nosso lugar, vamos vencer as nossas situações internas, para que nós tenhamos força para vencer as externas. Vamos vencer. Vamos vencer, vamos vencer. Nós precisamos de vitórias. Nós precisamos de vitórias, nós precisamos de vitórias. Então vamos vencer, vamos pagar o preço que vale. Vamos pagar o preço que vale. Uma grande vida vai exigir muito de nós, pessoal. Mas uma vida miserável, ela vai exigir muito também. Mas é para derrota e para miséria. Mas aí nós temos que decidir qual o preço que eu vou pagar. O que você decide hoje? Quais decisões que você toma agora em relação a Deus, a sua vida espiritual? Qual a decisão você toma agora em relação ao seu casamento, aos seus filhos? Quais as decisões que você toma? A vida é feita de decisões, pessoal. A vida é feita de decisões. Tome a decisão hoje, a decisão para mudar a sua vida, não a decisão de manter-se no mesmo lugar. O Senhor venceu. Vamos triunfar, vamos vencer também. Ele nos deu exemplo, vamos vencer também, vamos ser exemplo para outras pessoas.
A palavra tem muitos memoriais, vão ser memoriais também. Vão ser memoriais também. Peça ajuda ao Senhor, peça, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a curar. Me ajuda a curar essa ferida, Senhor. Me ajuda a curar essa ferida. Me ajuda a curar essa ferida, Senhor. Me ajuda a curar essa ferida. Me ajuda a curar essa ferida, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a curar essa ferida. Me ajuda, Senhor. Eu preciso da sua graça, eu preciso do Senhor. Abra sua boca e diga: Senhor, me ajuda. Eu preciso da sua graça, Senhor. Eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua graça. Derrama sobre mim a graça que eu preciso, meu Pai, para vencer. Me dá graça para perdoar, Senhor. Me dá graça para esquecer, meu Pai, como José fez. Deus me fez esquecer o sofrimento, o meu sofrimento. Não dá para prosperar. Não dá para prosperar na vida sem esquecer daquilo que não vale a pena mais. José colocou o nome dos filhos dele de eu esqueci do meu sofrimento e Deus me fez prosperar. Primeiro eu esqueço daquilo que trava, daquilo que me segura, daquilo que impede o meu avanço, e agora eu posso crescer. Agora eu posso prosperar, agora eu posso avançar, agora eu posso ir para níveis maiores, agora eu posso, porque eu joguei fora todo o lixo, tudo aquilo que amarrava a minha vida. Eu creio, Senhor. Toca no coração de cada pessoa, Senhor. Toca no coração de cada pessoa, eu te peço. Toca no coração de cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Dá vitória ao nosso povo, Senhor, em nome de Jesus. Toca em cada coração, meu Pai. Toca em cada coração. Eu peço, Senhor amado, o coração de cada um aqui, Senhor, sendo renovado. Que haja um renovo na mente, um renovo no espírito, no coração, meu Pai. Que ela tenha força, que ela possa perdoar, meu Deus, pessoas, situações, meu Pai, que aconteceram na vida dela. Mas se ela está aqui, meu Pai, é porque o Senhor deu graça. Se ela está aqui, é porque o Senhor a favoreceu. O Senhor deu condições para que ela estivesse, Senhor. Então dê força, meu Pai, dê força em nome do Senhor Jesus, para que ela possa se esvaziar de todas as mentiras, Senhor, de que ela não pode, de que ela não consegue, de que ela não tem capacidade, de que ela é menor, de que ela é esquisita, feia, burra, sem qualquer mentira que ela talvez acreditava até este momento, Senhor. Que o diabo tinha conseguido atacar a identidade dela, que ela não tenha mais força, que o diabo não tenha mais força sobre a vida dela, em nome de Jesus, Senhor. Mas que ela se encha da identidade do Senhor, da força, da autoridade, do poder, da unção, da graça, do domínio próprio, do amor. Que ela tenha força, Senhor, para romper nesta manhã, neste dia, e para nunca mais retroceder, meu Pai, nunca mais voltar aos velhos hábitos, à velha mentalidade. Eu te peço, cura os corações, alcança os corações, Senhor. Toca em cada coração. Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso de cura, Senhor. Eu preciso de cura. Eu preciso de resposta, Senhor. Diga, aproveite ao Senhor, aproveite esse momento e diga ao Senhor. Diga: eu quero conhecer o Senhor, meu Pai. Eu quero conhecer o Senhor, porque quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu consigo me entender. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu consigo me decifrar. Por que eu sou assim? Por que eu ajo assim? Por que eu me saboto assim? Por que eu trato as pessoas assim? Por que eu quero convencer as pessoas disso? Essa é uma falta de identidade. Fortaleça a sua identidade no Senhor. Fortaleça a sua identidade no Senhor. Queira conhecer o Senhor. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer, Senhor.
Peça ao Espírito Santo, toca em mim, Senhor. Venha sobre mim, Espírito Santo, porque somente com o Espírito Santo nós temos forças para lutar. Derrama sobre nós, meu Pai, o Teu Espírito. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós o Teu Espírito, o Teu poder, Senhor. Derrama, Senhor, nós precisamos de graça, do Seu poder, do Teu Espírito, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu quero conhecer Jesus. Sim, Senhor, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, meu Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero te conhecer. Eu quero. Não mais de ouvir falar, Senhor. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero te conhecer, Senhor. O meu amado é o Aleluia, mais belo entre milhares. Eu te peço, Senhor. Toque em cada coração, meu Deus querido. Que a Sua palavra, Senhor amado, tenha vindo, impactado, Senhor, os nossos corações. Porque o Senhor é o Dunamis. O Senhor é a dinamite que destrói todas as mentiras e as fortalezas do mal, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio em mudanças, meu Pai. Eu creio em mudanças. Eu creio em mudanças. Eu creio em mudanças, Senhor. Eu creio em mudanças. Eu creio em mudanças reais, palpáveis, verdadeiras, Senhor. Eu creio num povo forte, num povo abençoado. Eu creio num povo, Senhor, que te ama. Um povo que te ama, Senhor. Um povo que fica com a verdade, que fica com a palavra. Muito obrigado, Senhor. Fala aos corações. Que o Senhor possa encontrar corações abertos, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Que possamos ser memoriais, Senhor, memoriais de bênção, de vitória, memoriais nas nossas vidas e na vida de quem está próximo, Senhor, nas próximas gerações. Eu te peço. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Fala profundamente em cada coração e nos ajuda, Senhor, em todas as nossas batalhas. Eu te peço. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos desde já. Amém, amém e amém.